Hoje eu quero tratar um pouco com vocês sobre as crenças do profissional, sobretudo na clínica de família e casal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família. Quando a gente fala nas crenças do profissional, todos vocês compreendem que todos nós que trabalhamos, seja na clínica individual, de casal ou família, nós temos nossas próprias crenças. Acreditamos em determinados valores, cumprimos determinados rituais na nossa própria vida particular. Quando nós estamos realizando o processo psicoterápico, sobretudo na clínica de casal, cuja complexidade, volume de informações é maior, o risco de nós profissionais levarmos para a clínica, para os nossos clientes, valores pessoais aumenta. Em que situação? Vamos lá. Quando a gente inicia o atendimento, o que está em questão é a demanda do nosso cliente, vamos dizer, do casal. Digamos que o casal tenha uma demanda não monogâmica, tá? Mais por parte de um do que do segundo elemento. E o profissional, por si, ele tem uma vivência monogâmica na sua vida particular. Então, quando o profissional inicia a escuta do material que o casal está trazendo, aquele material vai bater, né, chocar, tecnicamente falando, com a vivência do profissional. Claro que, enquanto profissionais, a gente não precisa ter a mesma vivência que o nosso cliente tem para poder caminhar na direção do processo psicoterapêutico, ok? Longe disso. Mas nós precisamos o quê? Lembrar que o que importa naquele trabalho psicoterápico é o material que o nosso cliente nos traz. Onde está o risco de, enquanto profissionais, nós levarmos aquilo que é nosso para o outro? E isso é muito constante, porque eu escuto isso frequentemente na clínica escola quando vou realizar as supervisões. O risco é o seguinte: primeiro, antes do risco, o profissional precisa manter um diálogo interno enquanto ouve e dialoga externamente com seus clientes. Então, ele ouve, por exemplo, do homem uma demanda não monogâmica e ouve da esposa uma certa insegurança em relação a concordar com aquela demanda do marido. Insegurança também em relação à posição contrária. Caso ela não concorde, ela está correndo o risco de ser trocada, vamos dizer assim, ou o casamento acabar. Isso é comum, né, na nossa clínica. Na verdade, é quase que uma imposição de um em relação ao outro. Ainda bem que vieram para a terapia com essa demanda, mas vamos lá. Vocês já estão vendo que no próprio casal tem uma grande complexidade em relação à demanda. Agora a complexidade aumenta porque, para além do material que o casal está trazendo, ainda tem as crenças do profissional. Então, o profissional, primeira coisa, precisa, ao escutar e dialogar com o casal, estar realizando um diálogo interno, que seria, quando escuto esse material, isso ressoa em quê? Tem algo frente ao que eu escuto que está muito distante daquilo que eu acredito? Tem algo dentro do material que eu estou escutando que me desperta um horror, me desperta uma vontade de moralizar aquela situação?
Então, o profissional, ou não, ou tá ok. Eu consigo separar o que é meu daquilo que é do meu cliente, de forma que na condução dialógica do processo psicoterápico, eu, enquanto profissional, vou caminhar na descoberta do que é melhor para o meu cliente a partir do que o cliente está trazendo. E quando eu falo o cliente, eu estou falando o casal. Se o profissional tem este cuidado de dialogar internamente e se perguntar a cada momento do processo psicoterápico como ele está lidando, ressoando com o material, ok, o processo está numa boa direção. No entanto, o risco acontece quando o profissional perde o fio desse diálogo interno frente a quê, gente? Frente ao próprio horror que ele pode vir a sentir num determinado contexto que o casal esteja trazendo para ele profissional. Embora ele não tenha nenhuma vivência no exemplo que eu estou trazendo próxima do que o casal questiona, e nem precisa, o profissional ainda assim pode se horrorizar. Frente a quê? Frente à rigidez de suas próprias crenças. Por exemplo, no aspecto monogâmico. Tendo enrijecido este valor da monogamia, com certeza o profissional não vai conseguir escutar com acuidade o material, as minúcias, as entranhas do que o casal está trazendo, que já não é simples. Vocês viram que, num simples exemplo que eu dei, os parceiros podem trazer para o processo um sofrimento muito grande por se perderem na tentativa de se acharem, né? Na tentativa de manterem a conjugalidade, abrindo a relação para uma relação não monogâmica, que eu estou trazendo como exemplo, o casal se perde por não conseguir ambos encontrarem cada um a si próprio e, sobretudo, cada um ao outro. Então, eles se perdem. Perdidos, vêm para a terapia. Se encontra um profissional com valores muito enrijecidos frente ao mesmo contexto, o profissional vai tender, sim, a horrorizar ou a querer moralizar aquele tipo de situação. E aí o processo desanda, né? O ideal, quando isso acontece, é que o profissional diga que está muito longe, muito distante do que ele pode ajudar e faça um encaminhamento para outros colegas, mas nem sempre isso acontece. E quando não acontece, o profissional não contribui para o desenvolvimento, o desenrolar do processo, atropelando. Esse que é o risco. O profissional, na medida que ele encontra em si um horror, ele não consegue escutar o que o cliente está trazendo, e numa forma muito orgulhosa de manter-se no processo enquanto profissional, ele acaba levando de si para o outro. Isso acontece, gente, frequentemente. Eu ouço isso com frequência, seja neste exemplo que eu trouxe, sejam em outros exemplos. Vou trazer mais um caso. O casal está trazendo uma demanda de violência física e violência psicológica. Naquele momento em que o profissional está realizando o atendimento, ele próprio, profissional, que pode ser ele ou ela, não importa, também está passando por uma situação em que
o terapeuta está vivendo tempos de violência na sua conjugalidade. E aí? Embola com certeza. Porque primeiro que nós temos um casal, segundo que nós temos casal como cliente, segundo que nós temos um profissional que é um homem ou uma mulher, ok? E este profissional, por menos que ele queira, por mais que ele cuide, nós vamos ressoar mais com um ou com o outro. Quando eu falo ressoar, eu não estou falando fazer alianças. Eu estou falando ressoar. É aquela corda que, quando toca, ressoa na outra. E, quando ressoa, no caso que eu trouxe como exemplo, segundo caso, o profissional também está vivendo tempos de violência na sua conjugalidade, ele pode ressoar com a vítima ou com o agressor. E ressoando, a chance de embolar-se o profissional no processo é muito grande. Eu sei porque eu dou supervisão para os meus alunos e escuto casos frequentes de confusão quando os nossos alunos trazem essa ressonância mais impactante frente ao material que o casal está trazendo para a psicoterapia. Então, quando a gente vive algo semelhante, ou quando nós temos crenças muito enrijecidas, ou ainda frente a N outros fatores, inclusive inconscientes, né, que perpassam e se mantêm na nossa história, o processo desanda. A gente, enquanto psicólogo, terapeuta de casal e família, tende a impor a nossa crença ao nosso paciente. E isso é ruim porque o trabalho que a gente desenvolve acaba não dando certo. E, neste caso, o nosso próprio trabalho vem a depor contra nós mesmos, que somos os profissionais, né? O cliente sai, ele vai falar para os seus colegas, para outras pessoas, para outros futuros profissionais, que esteve, ou às vezes fala com fulano de tal, ou às vezes não cita nome, mas muitas vezes cita, e o trabalho que nós realizamos de uma forma, chega a ser agressiva, né? Por não sabermos o nosso próprio limite, a hora de parar, não conseguirmos tratar de nossas questões, muitas vezes, o resultado do nosso trabalho depõe contra o nosso próprio investimento no trabalho, né? Então, nós temos essa situação que acontece com frequência. Por que é mais, digamos, frequente ou mais intenso na clínica de casal? Porque casal são 3 elementos, né? Eu, tu, nós. Então, nós temos elementos de 3 sujeitos, narrativas de 3 sujeitos presentes numa única sessão. E é um conteúdo muito mais intenso e complexo que o profissional precisa desenvolver. Nós temos uma formação em terapia de família e casal, nós tratamos desse conteúdo que são as ressonâncias, a transferência, o material contra-transferido do profissional para o cliente, aulas específicas com esses temas. Se você é psicólogo, terapeuta de família, se você tem interesse em trabalhar nesta área, a hora é agora. Nós estamos com as inscrições para a formação de 2025 abertas. As inscrições estão com desconto. Você tem um curso que eu mesma elaborei, o curso todo gravado em estúdio. Nós vamos tratar sobre a conjugalidade, seus processos psíquicos, disponível como bônus para quem se inscreve com antecedência, além do desconto que o aluno recebe no ano que vem inteiro. Então, se você tem interesse nessa área, te convido a fazer sua pré-inscrição, se manter inscrito em nossas redes sociais, pois nós estamos sempre trazendo novos conteúdos e disponibilizando esses conteúdos no Instagram,
no YouTube, fazemos contato pelo WhatsApp também. E se você tem dúvidas, deixa sua dúvida aí. Entre em contato com a gente, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo a todo mundo, tá? Respondo as dúvidas, gosto de dialogar, gosto de responder. Deixa suas dúvidas para a gente manter contato. Lembrando da nossa formação. Muito obrigada pela atenção.